Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos ao 54º dia dos acordados. E a gente tem que estar acordado todo dia, sabe por quê? O dia que a gente não acordar, a gente não vai estar aqui mais para falar o que a gente precisa falar, né? Então é muito importante a gente estar acordado todo dia. Deixa eu fixar aqui, pronto! Sejam bem-vindos a mais esse dia. Hoje é sexta-feira santa. É um dia especial, né? É um dia que a gente tem que... Não só esse dia, eu acho que todo dia é legal você ter um dia para lembrar dos fatos, mas todos os dias a gente tem que estar vivendo algumas coisas, né? Não dá para deixar só pro dia do fato. Acho que todos os dias é dia da gente viver tudo. E uma coisa muito importante, deixa eu só desligar a música aqui daqui a pouquinho, que a gente está começando esse programa diário. Dani, seja bem-vinda. Clê, sejam bem-vindas. Eu acredito de verdade que a gente está no mundo para fazer a diferença, enquanto as pessoas estão no mundo para receber de quem transborda, né? Nunca vai ser igual, nunca os dois lados vão estar do mesmo lado. Por isso que temos o bandido e o mocinho nos filmes, né? Sempre tem o bem, tem o mal. E eu vou contar um fato que aconteceu hoje que foi muito reflexivo para mim, porque a gente, quando chega na fase adulta, os nossos problemas são outros, né? E ontem meu filho teve um problema que depois eu fiquei pensando, que foi muito legal. Tô só mandando uns aviãozinhos aqui, ver se tem gente acordada nesse horário. É difícil, né? O povo não acorda cedo, não. Sejam bem-vindas, bem-vindas. Olha que coisa... A gente vê a vida da gente, sempre vai ter as etapas, né, das coisas árduas. Ontem meu filho subiu de 10 anos. E ele é o bonzinho, sabe o bonzinho? É ele. Mas por quê? Porque a gente, quando ele era menorzinho, eu não sei se a gente fez certo ou fez errado. Na época eu não tinha essa expertise que eu tenho hoje de comportamento humano. Então, como ele era dentro da sala de aula, a gente acabou colocando ele novinho, né, dentro desse negócio de maternal, porque eu trabalhava, minha esposa estava na faculdade. Então a gente, com uns 3, 4 aninhos ali, ele já estava na escolinha. A gente colocou ele bebê, né, uns 8, 9 meses, aí a gente não curtiu umas certas situações assim, né, mesmo escolinha boa tal, mas não rolou. E aí a gente tirou e colocou de novo quando ele tinha 3 para 4 anos. Mas aí na sala que ele foi parar, ele era o maiorzinho lá, né? E aí a gente falava, filho, ó, essas crianças mexer com você, você tem que ter calma, porque elas são mais novinhas do que você. E a gente tirou dele essa questão de ser combativo. Olha como é perigoso. E eu falo isso sempre, né? Que a gente contamina para o bem e contamina para o mal. Fato é, ele sempre que arrumava uma encrenquinha na escola, ele não falava nada para as crianças. Ele chegava em casa e falava assim, papai, o menino ficou me batendo lá, mas eu não posso bater nele porque eu sou maior, tal. Aí ficou essa historinha. A gente percebeu depois que ele não consegue combater, ele foge de combate, porque instintivamente, lá atrás, já foi dito para ele não combater ninguém. Então ele não gosta de enfrentar. E onde ele estava? Desceu para tal, né? Foi lá brincar com a molecada, e aí ele voltou. Eu estava, né, estudando, e aí eu vi ele falando com a minha esposa, meio chorando. Aí eu falei, o que foi? Ele tinha machucado a perna. Aí eu falei, o que aconteceu, filhão? Aí ele falou assim, os meninos lá, tinham os maiores lá, tava falando uns negócios pra mim e tal, não sei o que, e chorando de raiva, né? Eu falei, filhão, infelizmente no mundo você vai ter os dois tipos de pessoas. As pessoas boas como você e as pessoas ruins. Você não vê isso no seriado, nos filmes. Eu falei, o mundo real ele é assim, infelizmente. Só que você tem que trabalhar com inteligência, filhão. Você não tem que esquentar com esse tipo de coisa. Porque essas pessoas, aí contei a metáfora do caminhão de lixo para ele, porque já tem 10 anos, ele fica prestando atenção. Então assim, né, gente, a gente tem os nossos problemas em todas as fases da vida. Eu lembro que na minha eu não queria ir para a escola porque eu sabia que eu ia apanhar. E lá era assim, meu pai era o seguinte, chegou em casa chorando, apanha de novo. Era diferente, né? Então a gente tinha que ser combativo. Imagina, eu morava numa periferia cheia de bandidinho. Se toda hora eu ficasse voltando para casa chorando, meu pai ia falar, vai ficar dentro de casa trancado. Então eu falava, não. Então eu tinha que enfrentar os meus medos. Então a gente é preparado para isso, desde criança. Eu lembro uma ocasião, não esqueci nunca disso, porque foi muito forte.
Eu saí da escola, os moleques, eu vou te pegar. E eu corri que nem o Forrest Gump. E perto da minha casa tinha aqueles armazenzinhos, aí tinha uma mesinha de sinuca. O moleque veio correndo atrás de mim, eu correndo, ele vem e tal. Eu entrei, eu catei o taco de sinuca, mas na hora que esse moleque veio desse taco, a sorte dele é que não pegou. Tem até um memezinho aí que o pessoal posta, às vezes, de um cara dando uma paulada na cabeça do outro. Eu me vejo total naquele videozinho. Do jeito que ele veio, eu dei, mas ele teve uma sorte que passou lotado nele. Porque eu tinha que me defender. Meu pai falava, se chegar em casa chorando, vai apanhar. Então eu lembrei disso na hora, né? Do meu pai falando. E como é diferente, né? O momento que eu vivia do momento atual. Deixa eu ver. É Nicole, né? Eu fiz isso com a minha filha. Veio 2 meninas em casa, bateu nela e ela não reagiu. Então, sabe que isso é errado, né? Infelizmente a gente não pode fazer isso. Algumas ações cabem às crianças mesmo. Né? Então, tipo, vai vir na escola, a professora vai vir lá. Gente, presta atenção. O índice, isso é pesquisa feita nos Estados Unidos. Eles fizeram uma pesquisa com crianças. Então eles pegaram as crianças desde os, acho que 4 até a juventude. Eles ficaram 10 anos fazendo experiência com as crianças dentro da sala de aula. Perceptivelmente, cada criança tem um sistema representacional. Nós somos seres humanos, nós temos um monte de coisas internas. Então nós temos 4 perfis comportamental, temos sistema representacional, temos os 2 tipos de mindset, temos metas, programas, e temos crenças, e temos hábitos. Olha isso! Dentro do sistema representacional é o que faz a gente criar conexão. E o que acontece? Presta atenção nisso, que você não vai errar mais nunca com o seu filho. São 5 tipos de sistema representacional, né, gente? Mas a gente trabalha com 3 deles. Nós trabalhamos com a visão, a audição e sinestésico, né? Que seria o tato, mas ele é misturado com alguns outros, assim, né? Então, o que acontece? Ó? Se você pegar uma criança, isso, não tem o que falar. Você pegar uma criança, colocar numa sala com 10 crianças, colocar um professor falando lá na frente, uns vão se conectar e outros não vão se conectar. Por quê? Porque se o sistema representacional de quem está ensinando for diferente do daquela criança, a pessoa não sabe, começa por aí, que os professores sabem o sistema representacional. E aí o que acontece? A criança não se conecta. Por que umas tiram nota alta e outras tiram nota baixa? Não é porque é burro, meu filho é burro, a gente é idiota mesmo, né? Porque a gente não entende nada da vida e depois fica dando machadada nas pessoas erradas. Aí você fala, nossa, meu filho é muito burro, tirou 5, mas não é que ele é burro, ele não consegue parar para compreender o professor. E, cientificamente provado, aquilo que não agrada a gente não consegue ficar concentrado por mais de 20 minutos. Quanto tempo tem uma aula? Acabou, tá explicado. Aí a criança fala, não gosto de ir para a escola. Meu filho de 7 anos, ele fala o tempo inteiro. Para colocar ele na frente do computador é um parto, porque ele não consegue ficar sentado num negócio assim. Eu faço a live de pé, presta atenção nisso. Por quê, Biciro? Porque você não vai sentadinho que nem os outros. Porque eu não tenho energia. Eu fico parado assim, me dá agonia de ficar parado. Eu quero mexer. Por quê? Por quê? Porque a gente é proativo. A gente não consegue ficar parado. Eu não consigo fazer a mesma coisa. Gente, eu tenho um livro aqui, eu tenho um livro no outro quarto, eu tenho um computador, 3 lugares da casa. Aonde eu tô fazendo alguma coisa ao mesmo tempo, assim. Eu tô parado, acabou a live, eu já vou lá, começo a fazer umas pautas, e começo a escrever, e vou ver livro, e depois não sei o quê. Eu não consigo ficar assim, parei, acabou a live, agora eu vou, é o corpo morto lá no sofá. Não, eu dou uma descansada ali de uns 5 minutos, porque eu fico em pé 1 hora aqui falando, e aí eu volto. Então assim, a criança, ela é igual. Só que a gente não entende isso. E aí a gente massacra a coitada da criança. Então eu falo pro meu filho de 7 anos que não gosta de estudar. Esses dias a gente conversando, eu falei, filhão, por que você não gosta de estudar? E ele tenta explicar, tá, gente? Eles são inteligentes, eles tentam explicar. Eles falam, pai, é chato, porque a professora fica falando uns negócios que eu não gosto e tal. A professora fica falando uns negócios que eu não gosto. Presta atenção. Quem aí tem aquele tiozinho de quando era novo que você parava pra ouvir o cara falando e tinha uns que você falava, cara chato? Quem aí já não passou por isso? É a mesma coisa do professor, quando ele não conecta, ele é chato. Para a criança é chato, ele falando é chato, ele não tem conexão, ele não tem rapport. Você consegue entender isso ou não? O professor não tem rapport. Ele conecta com umas e com outras crianças não. O que nesse estudo eles fizeram nos Estados Unidos? Eles pegaram as crianças e foram separando aquelas que tinham notas ruins
com o tipo de professor que tinha outro sistema representacional. Pasmem vocês, a criança que tirava nota ruim com um professor, no ano seguinte, que aí você evolui, vocês sabem disso, ela ia muito melhor na escola porque o sistema representacional do professor era diferente do outro. Então, o sistema representacional dela se encaixava. Em compensação, aquela criança que tinha sido boa com outro professor, no ano seguinte era ruim. E eles foram fazendo esse teste até entender que o professor ele tem que trabalhar com os 3 sistemas. Por que o Lúcio tem aqui atrás um monte de coisinha? Visual. Por que o Lúcio fica toda vez assim, ó? Eu falo, eu bato na mão. Por quê? É pro cara que é sinestésico, ele não consegue ficar vendo alguém morto, assim, ó. Ele não tem paciência, ele quer sentir, ele quer ter a vibração. Aí você cata a audição. Por que a gente fala com a voz, ó? Mandando pra frente? Porque a pessoa não consegue. A pessoa não consegue nem ficar na live. Então, assim, ó. Tudo tem um porquê. Então o professor tem que ser um cara preparado. Ele entra na sala de aula, ele tem que estar com uma roupa legal, porque o cara que é visual, a pessoa já vai ficar doida se for uma coisa meio fora do esquadro. Tudo tem um porquê aqui. E essas pessoas que são visuais, presta atenção, elas são perigosas até estar lendo os títulos do livro. Porque elas ficam assim, ó. Eu sou visual, gente. Quando eu assisto live, eu vejo tudo. Tudo que você imaginar. Se você deixou um pano de prata em cima de algum negócio, eu vi. Porque eu fico assim, ó. Eu sou visual. Total, e quem me conhece sabe que eu sou visual. Então, é só você ver tudo que eu faço, todas as minhas ações é visual. Olha que louco isso aí. Então, por que a gente não para ver os momentos da vida? Aí eu vi o meu filho ontem, falei, bom dia, Joquebed, seja bem-vinda. Bom dia, Fran. Bom dia, Tog. Lid, seja bem-vinda. A Cle já está aqui, já falei com a Dani. Legal, pessoal, sejam bem-vindos. Nossa, Abcir, hoje você começou... Não, é que ontem é legal isso, os exemplos do dia real. E aí eu conversei com meu filho, aí ele, olha que legal isso, né? Eu falei, filho, você quer que o papai vai lá embaixo com você? Aí ele falou, não, papai, senão os moleques eles vão ficar me zoando mais ainda. E é verdade. Agora imagina aquela pessoa ignorante, eu vou lá falar com essas molecadas. Olha o que você fez com seu filho. Você colocou ele numa situação constrangedora. Porque ele sabe que ele tinha que enfrentar, mas ele não enfrentou porque você já fodeu com ele no tempo anterior, lá atrás. Aí você vai foder com ele de novo no atual. Então você pede permissão para ele. Filho, você quer que o papai vai lá? Amanhã, quando você descer, você quer que o papai vai junto? Porque a molecada tem medo de mim. Porque quem tem um pai forte, a molecada se tá assim. E aí só olha, eu não vou nem falar nada, eu vou passar perto só tranquilamente. Então assim, só que ele não quer, ele falou, não papai, amanhã eu vou descer, se eles ficarem mexendo comigo eu subo de novo. Então tá tudo certo, deixa as decisões para ele. Por quê, gente? Olha que legal isso. Eu estava ontem numa sala falando exatamente o seguinte, não deixa as outras pessoas te definirem, tá? Por que isso? Porque, ó, presta atenção, se eu chego lá e tomo as decisões no lugar do meu filho, quando ele crescer e virar o adulto, ele não consegue tomar as decisões, porque ele estava acostumado a alguém tomar as decisões por ele. E por isso que a gente, quando está na fase adulta, a gente fala assim, por que eu não tenho coragem de tomar decisão? Quem aí já não passou por isso? Porque o seu pai e sua mãe tomavam no seu lugar. E aí você não consegue ter tomada de decisão. E quando você tem, são aquelas pessoas que tomam a decisão errada. Porque você não soube, no momento certo, ouvir uma pessoa que tivesse uma consciência de sabedoria para te direcionar para o lugar certo. Por isso que é muito importante a gente se perceber, gente. Quando a gente se percebe, e ontem foi natural. Ele chegou, eu deixei com a minha esposa, né? Deixa eu ver o que ela vai falar. Ela ficou na dela, ela ficou brava. Na verdade, ela já foi quem foi. Aí eu já falei, deixa eu ir lá ver o que está acontecendo. E aí eu falei, não, filho, relaxa, faz parte, você só não devia ter corrido, tá? Ninguém vai bater em você. A molecada vai aloprar, mas não vai bater, não é doido de bater, né? As pessoas têm um pouco de discernimento. Mas ele ficou assustado, porque os moleques ficaram correndo atrás dele. Vou te pegar, não sei o quê. E ele se assustou e saiu correndo e se machucou. Mas no final é só você entender a situação do momento dele e entender os nossos momentos atuais. E a gente vê que todo mundo na sua vida vai ter aquele momento, que é um momento chato para arrebentar, né? Que é tomar decisões. Então, a gente tem que pensar sempre o seguinte, ó. Não tire das crianças o que é delas, porque quando elas crescerem, elas não vão saber se virar no mundo. E o mundo é cão. O mundo é cão, a gente sabe disso. Tem as pessoas do mal o tempo inteiro enchendo o saco da gente, né?
E aí ontem a gente falamos de faça boas conexões e isso tem tudo a ver, né? Porque imagina, você tem o lado do bem e o lado do mal. Com quem que você quer estar? Eu era o garoto na escola, de verdade, gente, que eu só andava com as pessoas do bem. Na faculdade, só as pessoas do bem. Eu nunca fui o cara que se conectou com as pessoas do mal. O mal se aproximava e às vezes eu deixava entrar e aí eu me ferrava. Mas eu, quando eu me conectava com pessoas, a minha escolha, a minha decisão, eu nunca errei. Eu nunca errei de pegar gente assim que foi eu escolhi que deu ruim. Mas as pessoas que se aproximaram, eu deixei entrar, essas eu me decepcionei. Então você percebe que a nossa energia da bondade está em nós, né? Então por isso que eu falei, faça boas conexões. E aí a gente falou o seguinte, ó, em todos os projetos de vida é bacana se aconselhar com outras pessoas. E aí você vai entender que é de forma positiva, porque a gente também é positivo. Falei do filme do Karate Kid, né, que é muito importante lá. O Daniel San e o seu Miyagi é um exemplo, né, dessa conexão com boas pessoas que querem o seu melhor. Falei do Provérbios 15, 22. Na falta de conselhos, os planos fracassam, mas se realizam quando há muitos conselheiros, mais pessoas que são além de você, não a pessoa que está no seu na mesma média ou abaixo. Não dá para você pegar conselho de quem está igual a você, porque aí a pessoa vai falar nada com nada e você vai fazer as coisas e não vai dar certo. Então pegue quem está acima, que a gente tem que ter clareza sempre de tudo que a gente faz. E eu aprendi no decorrer da minha vida, e falei isso para vocês, que eu vou ser o meu melhor sempre. Mesmo no pior dia, eu vou ser o meu melhor. Mesmo no meu pior dia, eu vou ser o meu melhor. Porque a hora que a gente põe isso na balança, imagina que eu estou no meu pior dia e só vivo o pior. Não, no pior dia eu vou ser o meu melhor. Não vai ser o melhor do meu dia melhor, mas eu vou ser o meu melhor nesse dia pior. Olha que legal isso aí, produção, anota isso aí. Vou ser o meu melhor no meu dia pior. Legal isso aí. Então assim, ó, buscar pelo conhecimento para não ser refém. Quando a gente busca pelo conhecimento, mas na fonte, não é das pessoas que ficam falando burburinho e fofoca, porque aí você vai dar ruim. Porque às vezes você dá a informação errada, aí a pessoa fala, pô, o cara falou isso, estava errado. Se relacione com pessoas que fazem diferença na vida das outras pessoas. Perceba se essa pessoa está impactando a vida de alguém. Porque se ela não está impactando a vida de ninguém, por que ela vai impactar a tua? Não tem nem sentido isso aí, né, gente? Se ela não impacta a vida de ninguém, por que ela vai impactar a sua? Então não tem sentido você falar assim, mas eu não sabia que ela era assim. Não, você já chegou perto, que nem eu falei esses dias lá do breviário dos políticos, né? Meu, se você tá com alguém que é fofoqueiro, ele vai fofocar da sua vida. Se você tá com alguém que fica falando mal de alguém, ele vai falar mal de você para outra pessoa. É da natureza dela. Não tem jeito. Isso é científico. E aí você tem todas as outras partes que vai provar isso. Os hábitos, né? Os hábitos é o principal. E as crenças que ela já habituou dentro dela, já está habitando ali. Então não tem como você errar nisso daí. Então assim, não se deixar contaminar por pessoas negativas, pessoas tóxicas, pessoas que elas não estão nem aí para a vida, e ela vê você prosperando, ela fica doida. Ela começa a falar coisa para você ficar bravo, ficar irritado. Ontem um amigo falou algo dentro da sala que eu falei, porra, sem sentido. Alguém chegar para você e falar, você está perdendo tempo nas redes sociais. Sem sentido isso aí, né? Porque a pessoa não está e aí se incomoda com quem está. E quem está sabe do quanto está impactando a vida de pessoas. Tem gente do mal em todo lugar. Acabei de falar. No meio de uma criançada, tem a criança do mal. Gente, uma vez me perguntaram um negócio, eu juro que eu não soube responder. A pessoa já nasce mal? Vamos ver se vocês... O que vocês pensam? A pessoa já nasce com a maldade? O que vocês acham? Vamos lá, vamos ver se vocês vão pensar da forma que eu penso. Coloca assim, você acha que a criança nasce já, tipo assim, tem a do bem e tem a do mal. Tem gente que fala isso, já nasce com o espírito ruim. Vocês acreditam nisso? Não, a Dani disse que não. Às vezes da mesma plugagem voam juntos. A Clê também. Quem mais aí acha que não? Acha que sim. É engraçado isso, né? Creio que não, sim. Eu vou explicar para vocês que não, gente. Não nasce. A ambiência torna a criança assim. Sim, nasce com a natureza pecaminosa. O pecado está em nós, né? Todo mundo nasce com o pecado. Aí não, aí tudo bem. Mas eu digo assim, com a maldade de fazer ruindade pro outro. Não é. Normalmente o ambiente que a gente vive, os acontecimentos, isso é muito louco, gente. Ó, eu vivi com uma galera de irmão. Tive uma galera de irmão. Eu vou contar a história que aconteceu que vocês vão rir sozinho agora.
E eu volto aqui nesse assunto. O meu padrasto, quando minha mãe o conheceu, porque eu era o filho bastardo e minha avó não queria um filho negro na família. Então a minha história começou assim, tá? Eu era um filho bastardo e minha avó não queria um negro na família. E o meu padrasto conheceu minha mãe, ele tinha acabado de ficar viúvo e tinha 11 filhos. Os filhos dele eu acabei não conhecendo, porque na hora que ele juntou com a minha mãe, deu um rolo do cão e os meninos lá foram morar com a irmã mais velha, que hoje eu tenho essa irmã por parte do meu padrasto, que eu considero irmã, que hoje ela deve ter 70 e poucos anos. Então tem tudo a ver, né? Na época eu tinha 1 ano de idade, então ela conseguiu resolver lá e dividiu com o parente e as criançadas todas. Eram 11 crianças, gente. Olha isso que louco. Então meu pai foi morar com a minha mãe depois, sozinho, teve mais filhos com a minha mãe, né? Teve mais 5, 6 na verdade. E 5, 6, é isso aí. Foram 6, porque minha mãe teve um total de 10. E aí, o que aconteceu? Teve um determinado dia, já tinha uns 12, 13 anos ali. E eu não conhecia os filhos do meu pai. E aí, depois de uma certa idade, depois de anos, eles começaram a aparecer. E um dia eu estava na rua, já tinha uns 12 anos, 12 para 13 anos, e passou 2 mulheres dentro de um carro. E uma delas, tipo, devia ter uns, sei lá, eu tinha 12, a menininha devia ter uns 16 anos, assim, e tal. Super bonitinha, né? Aí eu passou no carro, bem devagarzinho, olhando pra rua, assim, procurando alguma coisa. Aí eu fui mexer com a menina, tipo assim, né? Eu vi ela no carro e falei assim, aí ela olhou assim, aí eu fiquei todo contente que ela olhou. Aí o carro contornou e voltou e parou em frente à minha casa. A menina desceu, eu saí no foguete, falei, vai falar pro meu pai que eu mexi com ela. E eu só fiz assim, eu já tinha, pra você ver como eu tinha um medo terrível do meu pai, que você não podia mexer junto na rua. E aí a menina bateu, daqui a pouco meu pai saiu, oi, minha filha, tal. Era minha irmã, era filha do meu pai. Ai, que louco isso aí. Porque eu não conhecia eles, a gente foi conhecendo ao longo da vida. Alguns eu conheci no velório dele, pra vocês terem ideia. Porque todos vieram. Mas foi assim, porque eles tinham uma mágoa, porque ele achava que eu era filho dele. E eu não era filho dele. A história era outra, mas eles não acreditaram na época. Hoje sim eles acreditam. Olha que coisa louca isso daqui. A criança, ela nasce pura. A criança nasce pura. Eu tinha medo de lascar da minha avó. Você não sabe como era meu pai? Não, bicho. Meu Deus, quando você me tira, me deu até dor de barriga na hora que a menina parou em frente em casa e bateu no portão. Aí meu pai saiu. Falei, meu Deus do céu, bicho. E aí era minha irmã, tal. Eu depois, né, eu vim de calminha, vi que o carro ficou parado muito tempo. Aí meu pai apresentou, esse aqui é o Lúcio, esse aqui na época era a Bia e a Sônia. Então que é a Beatriz e a Sônia. E assim, gente, aí ó, falando das mas isso aí foi louco, meu pai era bravo. Fui criada com a avó. A mãe do meu pai era zica, bicho. Eu não queria ser criado por ela nunca. E a minha outra avó também não dá, porque eu não gosto de negro. Aí Deus que a tenha. Hoje eu sei que ela está num bom lugar, porque a criação dela deve ter sido assim. Por isso a gente tem que honrar e respeitar as histórias das pessoas. Olha que louco isso aqui. Todo mundo nasce puro. A criança é um bebê. Ela nasce pura, ela não tem uma consciência ainda. Ela nasce um produtinho pequenininho, bonitinho, zeradinho. E eu fiz essa analogia já, ó. Jesus nasceu na manjedoura. Jesus nasceu na manjedoura, bebezinho, bonitinho. Cresceu, teve um momento da vida dele que a gente não sabe o que aconteceu, porque some, né? Ele aparece ele criancinha, depois ele já um homem. E olha que legal isso aí. Olha a história de Jesus. Até hoje nós falamos de Jesus. Independente se a pessoa acredita ou não, ele existiu. Agora, se ele era filho de Deus ou não, cabe a cada um decidir. E aí é sua fé. Mas que ele existiu. E que ele fez a diferença, ele fez diferença. E que ele está na Bíblia, ele está na Bíblia. Ponto. Não tem que falar nada. O cara fez parte da história. E fez uma puta coisa importante. Entendeu? Não. Então, sem crenças aí, né? Vamos lá. Hitler nasceu bebezinho. Você acredita que o Hitler nasceu bebezinho? E aí cresceu e virou aquela pessoa? Você acha de verdade que se tivesse catado o bebezinho, os dois, Jesus e Hitler, desculpa a comparação, mas é para vocês entenderem isso, isolassem eles num único lugar, você acha que o Hitler teria feito o que fez? Você acha que Jesus teria feito o que fez? A gente não vai saber. Mas fato é, a ambiência transforma a pessoa.
E tem toda uma história do pai, que não sei o que também, umas coisas doidas lá. E aquela época, gente, as pessoas nasciam com alguns probleminhas internos, né? Hoje a gente vê menos isso aí, mas naquela época tinha muito. A Dani tá falando, até os 9 mais ou menos forma a personalidade depende da criação. Exatamente. Então assim, essas crianças que são ruins, elas sofrem alguma coisa em casa. Ou o irmão que não tem saco, ou o pai que não tem saco. Então assim, não convivem. Os meus filhos, eles acordam abraçando a gente. Eles estão o tempo inteiro grudados na gente. A gente conversa, a gente não briga, eles não apanham, não tem briga minha com a minha esposa. Não, esquece isso. Eles não têm essa participação. Quando acontece qualquer coisa que ergue um pouco a voz, ele já se assusta o que está acontecendo. Então, assim, são coisas sutis e eles já acham estranho. Imagina se fosse essas famílias que a gente vê, gente. Tem gente que é doida. Então, assim, a pessoa, quando ela tá na rua, é o caminhão de lixo. Ela tá cheia de coisa, então ela precisa descarregar em alguém. Por isso que é preocupante as nossas decisões do nosso dia. O que a gente anda fazendo nos nossos dias. Mas uma coisa é fato. A ambiência é que faz a pessoa. E por isso a gente tem que tomar cuidado com o que a gente anda. Meus filhos são maravilhosos. E eu falo isso de verdade. Quem conhece meus filhos, falam mesmo. Fala, caraca, eu tenho um amigo que eu encontrei com ele, meu filho mais novo tinha acho que uns 3 anos, faz uns 3 anos atrás, uns 4 anos atrás, ele tinha de 2 para 3. E o outro já tinha 5 para 6. E aí a gente conversando, ele tem 2 filhos também. E aí ele falou, cara, vou falar um negócio pra você, que isso de você eu tenho inveja. Que eles não puderam criar os filhos. Ele trabalha, a mulher trabalha, só viu o filho à noite, 7h30 da noite. Quando ia buscar, detalhe que a criança estudava das 7 da manhã às 7 da noite, tá, gente? Não tem como ter afinidade e amor. É diferente demais. Os nossos filhos são diferentes demais, porque minha esposa criou de verdade. Ela nunca precisou trabalhar fora. Trabalhava dentro de casa, que é pior, né? Mas assim, gente, de boa, é diferente demais. E eu convivo muito com eles. Muito. Porque como eu tive uma filha que eu não convivi, eu falei, eu vou aproveitar no máximo. Então a gente sempre tá junto. Né? Então minha esposa, então, ela viveu com eles o tempo inteiro. É diferente demais. Adultos já meus filhos, falta de amor libera a revolta. Exatamente, Tog, é isso aí. E isso é real. Pessoal, vamos mandar um aviãozinho para acordar o povo aí? Ó, dia 6, 7, 8 de abril, segunda, terça e quarta, eu vou estar com a série de lives à noite, às 20h27, falando das viradas de chaves que eu tive dos meus hábitos, para me trazer até esse estado atual aqui, a esse momento. O que eu fiz para que eu começasse a entender algumas coisas de sentimentos internos. E eu tive o conhecimento em primeiro lugar. Só que o conhecimento pelo conhecimento não me serviu muito não, para clarear o meu propósito. E aí em seguida eu tive uma pitada de sabedoria, que eu comecei a querer entender algumas coisas. E as primeiras coisas que eu fui entender eram hábitos. E aí dos hábitos eu fui buscar o autoconhecimento. Então eu acredito que tem uma escala na vida da gente fazer as coisas. E tudo é no seu tempo. Ninguém fica forte da noite pro dia, vou tomar bomba e vou ficar forte. Se você não treinar, fião, você pode tomar bomba o que você quiser, que você não vai ficar forte nunca. Não é a bomba, né? O componente que faz você ficar forte. O que faz você ficar forte é o treino, a constância. E lógico que o medicamento ele vai dar um up em você. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Deixa eu ver o que a Tog escreveu. Hoje a pandemia faz os pais conviverem com seus filhos. Tem coisa boa com a pandemia? Não tem, Tog. Eu vou te falar uma coisa que é ruim. Olha, eu vou te falar. Os pais que eram bons, como eu e a minha esposa, tranquilo. Os que eram ruins, as crianças estão sofrendo mais. E você vê isso em índice de delegacia, que o índice de violência doméstica aumentou para arrebentar. Porque o cara que já era ruim, ele está em casa, ele continua sendo ruim. Então não foi bom não. A pandemia não ajudou muito esse negócio não. Isso aí é crença. E é a crença que você colocou e eu vou tirar de você agora. Na Europa, por exemplo, o índice de separação no início da pandemia foi de 93%, que as pessoas não se toleram dentro de casa. Olha que triste. E não existe isso. Aprende a conviver. Não, você não aprende a conviver. Se você nunca conviveu bem, você vai continuar não convivendo bem. Porque as pessoas são assim. Elas têm isso enraizado dentro delas e elas não conseguem mudar. Não adianta. Isso não é real. Isso aí, se tem algum jornal falando isso, é mentira. Eu vejo por onde eu moro. Eu moro no condomínio e teve separação para arregaçar aqui, gente.
de casal que separaram. Ninguém, a pessoa que já não se tolerava, aqui foi o estupim. Quem já tinha uma vida normal, tipo, pra mim e pra minha esposa, a gente falou, não mudou nada. Mudou para as crianças, porque eles iam para a escola, a gente saía para passear, viajava, essas coisas mudaram. Mas a ambiência da gente se tratar, de estar junto, brincar, dar risada, zoar um com o outro, é normal pra gente. É normal, não tem diferença. Agora, pra pessoa que já era... Imagina, presta atenção nisso, como você vai entender, ó. Imagina pra criança que só tinha que aguentar o pai de sábado e domingo, aquele cara chato. Ah, moleque, blé. Agora ele aguenta de segunda a domingo. A criança, eu vejo isso acontecer, gente, todo dia. Na verdade, eu olho assim e falo, puta que merda pra criança. Então a pandemia não ajudou, não. A pandemia fudeu mais as crianças que já tinham os pais doidos aí. Eu tenho dó. E das mulheres também que eram agredidas, eu tenho dó. Porque o índice aumentou lá em cima. Então, tenha esperança. É algo muito importante. Esperança, pessoal, é do verbo esperançar. É o segredo para continuar a sua jornada. Porque a esperança é um estado interno de acreditar, de saber que você vai... Deixa eu ver o que a Dani está falando. Fui deixada pela mãe com 3 anos, mas tive muito amor pela família. Legal, Dani. Tem outra menina que falou isso também esses dias, e hoje ela convive bem com a mãe, graças a Deus, né? Mas o sentimento interno, eu vou contar isso para vocês hoje, se der tempo, que é referente às leis das sugestões, e aí vai ser visto para você, você vai entender algo muito poderoso. Eu passei, pessoal, a viver uma vida saudável, né? Depois que compreendi que sou o maestro da minha orquestra da vida. Nós que somos o maestro da nossa vida. É a gente que faz tudo. Se você não tiver essa consciência, esquece. Então seja o maestro da sua vida. Eu sempre falo que a maestria, né, o fato ali de você fazer, você conduzir, é muito mais importante. Porque o protagonismo tem uma diferença aí. Eu sou protagonista de uma história, mas será que eu estou sendo da história certa? Porque a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes isso daí, ó, sobe para a cabeça, quando você acha que você é demais. Eu sou autoafirmado, eu sou o cara. Não. Eu entendo as áreas da vida. Por isso que eu acho que eu prefiro falar que sou o maestro da minha vida e não o protagonista da minha vida. Mas uma hora eu explico mais a fundo. Quando você entender que está instalado em você tudo que precisa, está tudo em você já. O bebezinho nasce com tudo. Verá que ter esperança te impulsiona a seguir em frente. Pega o impulso e vai. Isso, guarde isso na cabeça de vocês. Pega o impulso e vai. Olha o Superman, Mulher Maravilha. Onde estava assistindo a Liga da Justiça com as crianças, 4 horas, tô picotando em 20, 30 minutos. Os super-heróis todos, eles dão um impulso e vai. Mas eles não vão para trás. Eles, do lugar que eles estão, eles e vai. Dá o impulso e vai. Você é competente. Você só não enxerga o óbvio devido ao quê? Os tampão, as camadas que a gente põe na nossa visão. E a gente não enxerga o caminho. E a gente acaba desistindo. Seu corpo ele já é combatente de natureza. O nosso corpo ele é combatente. Ele é combatente. Por isso quando a água gelada... Se vocês não tomaram banho gelado, gente, depois da live, abre a aguinha gelada ali, ó. Olha para ele e entra dentro. Assim, ó. Você vai perceber que você vai ter um monte de mudanças na hora, assim. Por que você vai ter um monte de mudança? Porque o corpo começa a combater aquele frio. Não é normal o frio para o corpo. E aí o que acontece? Ele faz algumas coisas dentro do seu corpo começar a produzir em excesso. E coisas que você precisa que seja produzida em excesso. E o que acontece? A gente às vezes perde as oportunidades porque fica com medo do enfrentamento de uma aguinha gelada. Né? A aguinha gelada é água natural. E faz parte, a gente tem que ser combativo. E o corpo... ele é assim, ele é combativo. Quando estamos doentes, ele está combatendo o tempo todo. Vocês conseguem entender? Quando a gente está doente, é o corpo que está combatendo. A gente só pega o medicamento para o quê? Para potencializar aquilo que precisa. Ah, oi Vivian, ainda estou dormindo. Acorda, pessoal. Ô, bom dia. Lembra do Zebete? Bom dia, Dona Maria, bom dia. Vamos acordar. Bom dia, Edu Personal. Ô Edu, eu tô ligado que não tá tendo aula não, você tá dormindo mesmo, hein? Pessoal, é o seguinte, deixa eu tomar uma aguinha aqui, tô falando tanto esses dias. Por isso que a fé, ela tem o poder de cura. Pois quando somamos nossa máquina de combate
com o nosso satélite mental, a gente se torna incombatível. Ó, máquina de guerra. Na guerra é aqui, ó. Soldado de frente, o cara vem dar umas pauladas aqui, vamos, pra gente continuar sempre indo em frente. E aí você tem o quê? O satélite aqui, ó, que coordena. E aí você não tem como errar. Não fica a live não fica salva mais. Só para quem tá na comunidade lá do Facebook. Então você vai lá no seu Facebook e digita assim, ó, Lúcio Biciro, que você vai achar a comunidade os... Não, digita assim, ó, Os Acordados no Facebook, que você vai achar a comunidade. Porque é muito importante isso aí. Às vezes a gente quer ver mesmo, tá tudo lá. Tem 54 lives lá, se você quiser ver com a de hoje. Outra coisa importante, se você fizer essas, somos psicossomáticos, né? Máquina de combate, satélite, e a gente vai embora. E ninguém segura. O psicólogo Emílio Coué, gente, ele é um dos propulsores aí da psicologia, que ele explica várias coisas interessantes, como a lei das sugestões. A lei da sugestão, ela menciona aqui, ó, a lei da sugestão concentrada tem o poder de cura quando mentalizamos e emanamos à mente o desejo repetitivo da cura e tende a surgir e combater a doença. Eu já tive gente que eu conheci que era para morrer com 6 meses, está viva há mais de 50. Você consegue entender como a gente tem um poder interno, só que a gente não acredita. E esse poder chamamos de fé. Quando você tem uma fé naquilo, você vai curar aquilo. O câncer é uma doença psicossomática. Você sabia disso? Tem a que é hereditária, mas tem a psicossomática, que é a maioria. Então, como que você combate o câncer? Você tendo fé que tudo vai dar certo. Tudo que você sugestiona a sua mente, ela tende a potencializar e realizar. E por isso que a gente sempre fala sobre a mentalização. E eu vou ver se eu consigo falar aqui, ó, as 3 leis das sugestões de Emílio Coué, que são a lei da ação concentrada. Ou seja, o que sugerimos à nossa mente tende a acontecer. Porque você põe aquilo com uma fé que não tem como dar certo. Não tem como não dar certo, não tem. É impossível, gente. E é um estado interno isso daí. A gente mentaliza, a gente sonha, a gente tem a tomada de ação e as coisas vão se direcionando para o seu sonho. Eu falei isso ontem dentro de uma sala. Eu sonhei com coisas e eu olhava aquilo só sonhando. Eu falei pro meu filho ontem, que ele falou que tava com a camiseta de tubarão, olha aqui. E os moleques, ai, tubarãozinho. Eu fui lá e mostrei uma foto minha da infância, que eu tinha a mesma idade dele. Que eu estava com uma camisa que eu não sei de quem era, com um short que eu não sei de quem era, com um quichute velho, com uma meia social toda na rua. Tem essa fotinha no meu aí em algum lugar aí, não sei se no destaque. Eu falei, filhão, você acha que o Papai não era zoado aqui nessa época, velho? Eu nem ligava, porque eu sabia que eu era mesmo, aquele carinha fudidinho, aquele menino que não tinha onde cair morto. Mas faz parte. Eu falei pra ele, você tá com a camiseta de tubarão, velho, top pra caramba. O moleque que fala isso, filhão, ele tá falando isso apenas porque ele queria ter uma camiseta dessa. Infelizmente ele não deve ter. Por isso que a gente, existe um sentimento interno, e eu dei o nome disso aí, não existe em livro, não existe em lugar nenhum. Aquilo que reverbera pela sua boca é o eco interno. É que você queria e você não pôde ter. Eu era zoada também, kkkk, eu nem ligava. Eu também não ia ligar do que era verdade. Não tinha nem o que reclamar, bicho. Hoje a molecada tudo boizinho, as roupas da horinha, tem uma estampa, pronto. Virou chacota pra eles. Eu fico imaginando aquele neguinho que eu era, passando perto desses moleques. Imagina se não ia ser zoado pra caramba. Uma camiseta, sei lá de onde vinha as roupas minhas lá, sei que a gente usava o que vinha, não era comprada a maioria. Aí você tem a lei do esforço reverso. Presta atenção na lei do esforço reverso. Quando dizemos que não podemos, a gente jamais vai alcançar aquilo. Então, assim, ó, uma forte sugestão ela vai prevalecer sobre a mais fraca. As pessoas podem esquecer o que você fez para ela, do que você disse para ela. Então, as pessoas, você pode esquecer o que ela fez, o que ela disse, mas você jamais esquecerá o que ela te fez sentir. Por isso que a gente guarda mágoas, porque aquele sentimento que ficou, você não consegue. Você esquece o que fez, esquece o que disse, mas o que fez sentir, não esquece.
E é por isso que você tem que ressignificar. É muito difícil. Então a lei do esforço reverso é o seguinte, gente. Ah, eu não sei falar inglês. Você nunca vai falar. Pode pagar o melhor professor do mundo. Você já está falando que não vai. E a sua mente ela já captou que você falou que você não vai. Então por que você vai querer fazer? Ela vai só ver. E não vai acontecer nada. E isso é muito importante porque é verdadeiro. Eu tive esse problema por causa de bloqueios. Hoje eu pego uma coisa e eu falo, eu vou até o final. Eu vou terminar. E eu termino. A Dani tá falando assim, eu ganhava roupas também. Cara, acho que a gente era uma galera, né, gente? Chegamos a morar na nossa casa, contando com o pai e com a mãe, dos irmãos, chegamos a morar em 7, 8, mais o pai e a mãe em 10, dentro de uma casinha que tem foto lá também no Instagram, se vocês procurarem, vocês vão sentir o drama. Provérbios 13, 12, pessoal. A esperança adiada deixa doente o coração, mas o desejo realizado é como a árvore da vida. Quando você vê esse provérbio por ver, você não identifica muitas coisas, mas a esperança adiada, ou seja, aquilo que eu desejo, eu não realizo, você vai deixar o quê? Doente seu coração. E é por isso que às vezes o câncer chega, porque você deixou de viver os seus sonhos. E aí quando você sofre alguma coisa, vou dar um exemplo para a mulherada, que a maioria que está na live é mulherada, o tempo inteiro se doa para o filho. E quem é separado então, só por Deus amado. O tempo inteiro se doa para o filho. Quando ele cresce e vai embora de casa, ela não consegue entender a ausência. E aí ela começa a ter um monte de doenças, que são doenças psicossomáticas. Você consegue entender como é poderoso isso? Então, assim, a esperança adiada deixa o doente coração. Porque aí você vai falar, eu fiz tudo por eles, abri mão da minha vida. Olha, o discurso é sempre igual, tá, gente? É porque agora eles não me reconhecem. Mas a real, não existe isso daí. Essa é a real, não existe isso daí. Você doou, como eu estou doando meu tempo, como eu dou quando eu encontro com alguém, o tempo, você está doando. Não existe uma lei do retorno para aquilo. Ela vai existir para as outras coisas. Então não abra mão dos seus sonhos, nem por filho, nem por pai, nem por mãe, nem por ninguém. Realize. Porque depois você vai ficar doente porque você perdeu a esperança. E quando você tem a esperança, o coração não fica doente. Então assim, quando você pega o Provérbios 13, 12 e você destrincha, por que ele fala assim, ó? Mas o desejo realizado é como a árvore da vida. A árvore, gente, ela planta no solo, ela enrijece o solo. Quando ela cria a raiz, o solo fica fixo ali. Aí ela cresce, ela dá os frutos, ela alimenta os outros e alimenta você. Ela tem as folhas, né? Que aí gera o quê? Né? A gente respira aí, ela manda pro ar lá, clorofila. Entendeu? Então, a gente, quando tem esperança, a gente é essa pessoa que sai transbordando na vida do outro, sai feliz, respira, vive a vida. Vive a vida. Essa é a realidade. Então, não elimine as esperanças dos outros. Uma coisa muito importante é fortaleça e contribua para os sonhos dos outros. Porque quando você faz isso, é porque você também está fazendo os seus. Pois se eles realizam os sonhos deles, você vai realizar os seus. Porque você entende que é realizando os seus sonhos e realizando os sonhos dos outros. Vou dar um exemplo. Como que é isso, Lúcio? Eu sou empreendedor. Eu tenho colaboradores. E eu vou te falar isso aqui de duas histórias que eu presenciei numa época que eu não tinha onde cair morto. Eu fui para Minas em 1989, em Montes Claros, na casa de um amigo que morou muito tempo em Carapicuíba. E o cara hoje também é multimilionário. Ele morou em Carapicuíba, ele veio de Minas para tentar a vida em Carapicuíba, né? Onde ele morava era tão ruim que Carapicuíba era bom. Presta atenção nisso. E aí eles moraram muito tempo lá na minha rua, na casa de um amigo em frente. E esses caras, eles são irmãos, eles são uma família gigantesca também. Ele, o Marcelo, ele foi estudar, o cara foi fazer um monte de cursos técnicos e ele se tornou expert nessa parte de arrumar máquina, presta atenção, ó, de escrever na época, Olivetti. Ele arrumava as máquinas. Aí depois ele começou a arrumar as eletrônicas, aí depois ele foi contratado exclusivamente para trabalhar para o Bradesco para fazer a questão da manutenção dos caixas eletrônicos quando lançaram. Ou seja, ele voltou para o lugar onde ele morava, a casa do cara lá hoje é monstruosa, e montou a empresa e começou a correr trecho. Na época que eu fui para lá em 89, ele era um fudido como eu era. E ele tinha um irmão.
O irmão dele morava numa... A rua era simples, mas a casa do irmão era top pra cacete. Eu falei, caraca, velho, seu irmão é rico? Aí ele falou, meu, o patrão dele que deu pra ele. O carro na garagem, acho que na época era um Polo, uma Polo da Volkswagen, meu, top! Aí eu falei, caraca, eu era um miserável. Eu já era miserável. Aí eu falei, mas seu irmão é rico? Aí ele falou, o patrão dele que deu pra ele. O que aconteceu? O irmão dele foi gerenciar uma pizzariazinha pequenininha, sabe essas portinhas de garagem? Só que ele fazia as coisas acontecer. E aí o cara ampliou. Hoje, existe até hoje, tá, gente? Eu fui na internet ontem, vai fazer uns 5 anos que eu não vou pra lá. É um quarteirão inteiro a pizzaria lá. É a melhor pizzaria de Montes Claros. Quem for pra Montes Claros vai saber o que eu tô falando. Não vou fazer propaganda aqui, não. Que eu não sei se o irmão dele tá lá pra dar esse crédito. Mas assim, ó. O proprietário se viu tão grato que ele foi lá e realizou o sonho do cara. Qual que é o sonho de todo homem? Ter sua casa e seu carro. Esse é o sonho de todo homem. Ter uma vida financeira abastada. Porque ele quer dar o melhor para a família, mas ele fica ali, sabe, não consegue às vezes. Aí você ajuda alguém, alguém vai e te ajuda. Olha a lógica de tudo. E lá onde eu morei, em Osasco, não muito tempo atrás, 2 ruas para baixo, começou a fazer uma casa, gente, sem mentira, gigantesca, num bairro. Num bairro. Eu calculei 1,5 milha a casa num bairro simples, né? Esses bairros, não, bairro de Osasco simples. A casa monstruosa. E aí demorou um tempo, ficou pronta, muito rápido a casa ficou pronta. E aí, 2 carros na garagem lá. Eu olhei e falei, caraca, esse cara deve rasgar dinheiro para morar num bairro, fazer uma casona dessa. Eu ia para um condomínio fácil. Aqui em Alphaville, você com 1,5 milhão, você compra casa nos condomínios legais. Não compra nos topzão, mas tem uns condomínios bacanas aqui. E o cara montou casa no bairro. Aí eu fui, um dia tava lá no posto de gasolina abastecendo, o cara chegou, abasteceu o carro dele, carro zero, assim, o cara boyzão, assim, tipo simples, eu digo boyzão pela casa, o carro, tudo. E um cara simples, desceu, pagou lá e foi embora. Aí o cara do posto falou assim, esse aí deu sorte, hein? Eu falei, por quê? Ele falou, meu, ó, a casa com o patrão e o carro que o patrão deu pra ele. Eu, como assim? Não, ele é o cara que gerencia os boxes do Ceasa do patrão. O patrão gosta dele demais, porque ele é o braço direito, foi lá e deu isso aí pra ele. Consegue entender ou não? Se o cara deu pro cara uns 2 milhões, é que esse cara deu um retorno pra esse cara muito fodido. Agora eu pergunto pra você, quando você realizou o sonho de alguém que te deu alguma coisa? Eu vou te falar, hein, na real, a maioria não faz não. A maioria não faz não. A pessoa fica cega. Ela só vê o dinheiro para ela. Ela esquece que foi uma galera que ajudou ela a chegar naquela posição. E isso é triste, né? Porque quando você vê os exemplos, você percebe o quanto pessoas te ajudaram e você virou as costas para elas. Então, é muito louco isso aí, quando você para ver que você tem que realizar os sonhos das pessoas. Porque elas estão no seu sonho. E se eu realizo o seu sonho, eu quero também realizar o meu. E por que tem empresas que não vão para frente? E eu lembro disso nítido. Trabalhei numa multinacional e aí a empresa estava passando uma perrenga e os diretores trocavam carro, o presidente trocava carro, e tudo carro de 400, 300 mil. Aí a pessoa que trabalha na produção, que tá com a vida de merda, porque a empresa não está passando por uma boa saúde, ele não vai entender que aquilo é uma política. E eu acho que também é uma política insana e indesejável, indiscreta, não tem sentido. Porque, se você pegasse aquele dinheiro, todos aqueles carros que dava mais de 2 milhões e revertesse para alguma coisa interna, as pessoas entenderiam que o momento é difícil da empresa, mas é que ela está pensando neles também. E, infelizmente, as empresas não fazem isso. E aí cria o quê? Os inimigos internos. E aí o funcionário vira inimigo. Porque ele não entende, você não consegue explicar isso para os caras. Olha, gente, é o seguinte, a empresa tá na merda, mas a diretoria e os diretores não estão, não. Não tá todo mundo no mesmo barco. Essa que é a realidade. Deixa eu ver o que a Clemilda falou. Em várias vezes eu continuo e dei minha casa para o meu diretor e apartamento para a minha secretária do lar. Em várias vezes eu continuo, dei minha casa para... Perfeito. Sabe por quê? Quando você realiza o sonho dessas pessoas, velho, se ele já vinha realizando o seu, sem ter, não é uma troca, é o reconhecimento.
É o reconhecimento. É essa pessoa que está do meu lado, bicho, fazendo as coisas acontecer junto comigo. Não tem sentido eu enricar e não ajudar a pessoa a realizar os sonhos dela. Eu vejo isso acontecer direto. Gente que enricou e o outro tá fudido, tá na merda. E a pessoa tá lá, o coitado lá. É o caseiro, gente. Presta atenção, a história do caseiro. A pessoa tem um sítio gigantesco lá, uma fazenda gigantesca, e põe um casebre pro caseiro morar. É sacanagem isso aí. É uma puta sacanagem. Eu vejo hoje, isso aí eu sou grato de ver uma geração atual com uma cabeça totalmente diferente. O cara faz um casão gigante e a do caseiro é mansão também. Pronto. Sabe por quê? Porque o cara convive dentro do ambiente. E ele quer se sentir satisfeito. A minha casa. O cara quer a casa dele. É o sonho de todo ser humano é ter sua casa e seu carro. Ponto. Se todo mundo tivesse sua casa e seu carro dos sonhos, a gente teria um mundo muito melhor. E a gente sabe disso. Mas não dá para ajudar 50 mil funcionários. Mas você consegue fazer uma corrente. Quando eu faço isso na vida de alguém, a tendência é ela fazer na vida de outra pessoa. Quando ela fala, meu, nunca fui ajudado por ninguém, ela se torna alguém amargo, uma pessoa amarga. E aí, por isso que as coisas não caminham, não gira a engrenagem. Então, eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Era para acabar antes, já até passei do tempo. Mas por quê? Porque é algo muito importante. Para quem não tem jornada, gente, vai sendo carregado pela jornada dos outros. Então, crie a sua jornada e você faça a sua jornada. Os outros que vão surgir na sua vida, que tem que ser direcionado. Porque senão, às vezes você só vai estar passando, vai estar usufruindo o que você acha que é o melhor, só que você não sabe o final de tudo, né? Qual é o final da história? E aí tem uma passagem na Bíblia que fala isso, né? O fim é melhor do que o começo. Então a gente tem que pensar o seguinte, como que eu quero chegar no meu fim, se ele vai ser melhor do que o começo? O que eu fiz durante essa jornada? E olhar para trás e falar, meu, eu fiz a minha missão. Então, ó, pessoal, gratidão. Segunda, nós estamos de volta às 5h60, tá? Que pesa eu vou ter as 3 dias de live à noite. Live fechada. Quem não se inscreveu, vai no link da bio, se inscreve. É simples. Só clicar lá na bio, vai ter um link. Você clicou, preenche acho que o nome, telefone, e-mail e onde você quer receber o link para entrar, porque não vai ser à noite, tá? A live vai ser fechada, não vai ser no Instagram. Durante segunda e sexta, os acordados continuam às 6 da manhã normal. Gratidão a todos que passaram. Eu espero de verdade que vocês tenham uma excelente sexta. Hoje é sexta-feira santa. Reflita sobre a vida, o quanto você está dentro dela realmente fincado, com atenção focada, querendo viver o melhor da sua vida, dando o seu melhor, que é o seu melhor todo dia, mesmo no pior dia, dê o seu melhor, porque você vai ser sempre melhor e nunca vai querer ser pior. Então, gratidão, tenha um excelente final de semana. A gente se vê segunda. Até mais. Fui. Tchau, tchau.